Bem-vindos! Hoje exploraremos as profecias de Baba Vanga para agosto de 2024, revelando previsões que poderiam impactar o mundo. Desde mudanças políticas drásticas até fenômenos climáticos inesperados, essas visões estão cercadas de mistério. O que o futuro nos reserva? Segundo a mística búlgara, acompanhe-nos nesta jornada para descobri-lo. Número 1. Previsão de terremotos. Agora está se prestando grande atenção às impactantes previsões de Baba Vanga para o restante de 2024, em particular para o mês de agosto. Então, vamos nos aprofundar e ver o que ela profetizou sobre os Estados Unidos. Uma das previsões de Baba Vanga para este ano é um poderoso terremoto que afetará os Estados Unidos da América. É tão notável, de fato, que poderia mudar o curso do rio Mississippi. Os estudos científicos não negam que este ano poderia ser um grande ano sísmico nos Estados Unidos, apesar de algumas pessoas criticarem Baba Vanga por ser notoriamente vaga em suas previsões. A afirmação de que o curso do rio Mississippi está mudando será bastante indiscutível. Se basearmos isso no fato de que já mudou de curso antes que um sistema de alavancas o ensinasse a permanecer no mesmo lugar, mudava sua trajetória uma vez a cada 1000 anos. Chegou até a mudar de direção. Correu para trás por um tempo como resultado de uma série de terremotos no Vale do Mississippi entre 1811 e 1812. Alguns dirão que a fatalidade profetizada não se cumpriu, já que um terremoto de magnitude 488 ocorreu recentemente perto de Lebanon, Nova Jersey. O de abril, de fato, havia atingido as regiões que cercam a cidade de Nova York e o curso do rio. Não foi afetado pelo terremoto que foi sentido a 45 milhas de distância na cidade de Nova York. Temos então um caminho claro pela frente? Não exatamente. Se considerarmos as notícias recentes sobre um possível terremoto de 6, em abril de 2024, o New York Post afirmou que, se ocorrer um terremoto de magnitude 6 na falha de San Andreas, é difícil descartar a previsão de Baba Vanga. As seções remotas ao longo da enorme falha de San Andreas na Califórnia, onde terremotos de grande magnitude ocorrem regularmente, poderiam voltar a tremer a qualquer momento. De acordo com um novo estudo, a zona ao redor de Park, no condado de Monterey, costuma experimentar um terremoto de magnitude 6 ou superior a cada 22 anos, em média. Seu último tremor foi em 2004, mas esse ocorreu com 14 anos de atraso. Os cientistas que estudam a falha em busca de sinais de quando ocorrerá o próximo terremoto acreditam ter detectado uma atividade sísmica única que aponta para um forte terremoto, possivelmente já neste ano. De acordo com um estudo publicado em 22 de março na revista Frontiers in Earth Science, um terremoto de magnitude 6,0 ao longo da falha de San Andreas poderia causar efeitos significativos para os habitantes locais. Os fortes tremores de terra poderiam danificar edifícios, o que poderia causar desabamentos e ferimentos. Serviços essenciais, como eletricidade e água, poderiam ser interrompidos, e deslizamentos de terra e desprendimentos de terra poderiam ocorrer nas áreas montanhosas próximas. Também poderia haver estresse psicológico, o que exigiria esforços de recuperação a longo prazo, focados na reconstrução da infraestrutura e no apoio às comunidades afetadas. À medida que avançamos para o ano de 2024, quando mal passamos da metade do ano, o espectro da profecia de Baba Vanga paira sobre nós. E dada a precisão de suas previsões anteriores, é difícil ignorar essa profecia aterradora. Número 2. Previsões sobre internet e tecnologia. Disse que Baba Vanga fez previsões que prenunciaram de maneira inquietante avanços como a internet e a inteligência artificial, ambos os quais impactaram profundamente o mundo. Suas visões enigmáticas insinuavam uma rede global que conectaria a humanidade de maneiras sem precedentes, transformando a comunicação, a educação e o comércio.
Disse que ela falou de uma época em que se poderia acessar grandes quantidades de informação de maneira instantânea, o que mudaria a forma como as pessoas aprendem e interagem em todos os continentes. Além disso, suas previsões referiam-se ao surgimento da inteligência artificial, o que sugeria um futuro em que as máquinas se tornariam parte integral da vida cotidiana e até poderiam desafiar a supremacia humana em certos âmbitos. Hoje em dia, as previsões de Baba Vanga sobre esses avanços ressoam profundamente com a realidade. A internet revolucionou a conectividade global, permitindo a comunicação instantânea, amplo acesso à informação e o surgimento das economias digitais. Enquanto isso, a inteligência artificial está evoluindo rapidamente e está presente em tudo, desde veículos autônomos até recomendações personalizadas e diagnósticos médicos. Além de transformar a vida cotidiana, essas tecnologias também provocaram importantes debates éticos e sociais sobre privacidade, automação do trabalho e o futuro da humanidade. Em um mundo onde a inovação digital está moldando cada vez mais a sociedade, com implicações tanto positivas quanto negativas. Curiosamente, a OpenAI proibiu recentemente o acesso a usuários da China continental, o que adicionou mais combustível ao fogo da guerra tecnológica, impedindo que desenvolvedores e empresas acessem tecnologias de inteligência artificial de ponta. Em vista das crescentes tensões geopolíticas e da rivalidade tecnológica, a decisão da OpenAI não é surpreendente. No entanto, marca um ponto de inflexão na inteligência artificial, que intensificará a já tensa Guerra Fria tecnológica. Isso tem consequências de longo alcance para o panorama da inteligência artificial na China e no mundo no futuro. E prepara o terreno para que as futuras superpotências da inteligência artificial compitam ferozmente. Ao tomar esta decisão estratégica, a OpenAI pode proteger sua propriedade intelectual das pressões geopolíticas e das que se tornaram um grande problema. As crescentes demandas governamentais de domínio da inteligência artificial. Esta medida destaca ainda mais a crescente lacuna digital entre as nações ocidentais e a China, que é uma característica definidora desta era de guerra tecnológica. Segundo alguns especialistas, os ecossistemas tecnológicos dos Estados Unidos e da China estão se distanciando cada vez mais, e a decisão da OpenAI de cortar os laços com a China é apenas o último exemplo dessa tendência. No entanto, o impacto da decisão da OpenAI se estende além do mercado chinês. É muito provável que testemunhemos um ambiente de inteligência artificial ainda mais disperso, e a possibilidade de que essa mudança possa alterar a dinâmica global da inteligência artificial é substancial. Esta medida terá, sem dúvida, implicações globais, em consonância com as previsões de Baba Vanga sobre mudanças globais e políticas. Número 3. Previsões políticas e globais. Um dos aspectos mais importantes do legado profético de Baba Vanga é seu conhecimento da política internacional. Ela mencionou como as nações surgem e desaparecem, como novas superpotências se formam e como a diplomacia global muda drasticamente. Algumas de suas previsões nefastas sobre determinadas nações e seus líderes se tornaram realidade, enquanto outras ainda são motivo de acalorados debates e especulações. Sua compreensão das correntes históricas e da natureza cíclica do poder é evidenciada em sua visão das mudanças políticas, destacando a ideia de que nenhum império é permanente e que a ordem mundial está em constante mudança. Baba Vanga, por exemplo, previu que o ano de 2024 traria consigo uma grande quantidade de instabilidade e agitação. Uma de suas profecias mais impactantes é que um compatriota assassinará o presidente russo, Vladimir Putin. Isso poderia acontecer dada a atual instabilidade na Ucrânia. Baba Vanga acredita que o mundo se tornará ainda mais instável como resultado da queda deste importante líder. Ela também previu que haverá um aumento dos ataques terroristas em toda a Europa. E o que é preocupante é que uma nação importante que não foi nomeada lançará ataques com armas biológicas em algum momento do ano.
Baba Vanga também levantou a aterrorizante possibilidade de que uma nação poderosa esteja testando ou utilizando armas biológicas, além de insinuar um aumento da atividade terrorista em toda a Europa. Essas previsões sombrias são feitas em um momento em que o mundo enfrenta hostilidades crescentes, como o conflito em curso entre Israel e Hamas e a incursão da Rússia na Ucrânia. As disputas territoriais históricas estão voltando ao primeiro plano. Em meio a essas mudanças geopolíticas, por exemplo, pode haver um ponto de inflexão nas relações internacionais. Quando a comunidade mundial começar a duvidar da autoridade da China sobre regiões como o Turquestão Oriental, o Tibete, o sul da Mongólia e Hong Kong. O mundo se apresenta como se estivesse em uma encruzilhada crítica por este intrincado mosaico de poderes em crescimento, alianças que se aprofundam e velhos rancores que se assemelham muito às inquietantes visões de Baba Vanga. Número 4. Previsões médicas e de saúde. Baba Vanga fez previsões sobre avanços na medicina e na saúde, que são mencionadas com menos frequência, mas não menos significativas. Ela previu que os avanços médicos curariam algum dia. Um dia o câncer e o Alzheimer aumentariam a expectativa de vida dos seres humanos, embora pareça algo saído de um romance de ficção científica. O rápido progresso que está sendo alcançado na pesquisa médica em todo o mundo apoia a ideia de que nada é realmente impossível. Segundo o recente anúncio do presidente Vladimir Putin, os cientistas russos estão perto de desenvolver uma vacina contra o câncer que em breve poderá estar disponível para o público, o que adiciona uma camada concreta de expectativa a essas afirmações proféticas. Apesar da falta de informações sobre os tipos específicos de câncer que as vacinas irão direcionar, os novos dados despertaram esperanças na luta contra essa terrível doença. Vale a pena mencionar que a vacina contra o câncer de pulmão avançou muito. Uma vacina contra o câncer de pulmão baseada em DNA recebeu um financiamento substancial do Reino Unido, que permitirá 2 anos de rigorosa pesquisa de laboratório e a produção inicial de 3.000 doses. Esta iniciativa foi destacada no comunicado de imprensa mais recente da prestigiada Universidade de Oxford em Oxford, Inglaterra. Pacientes com câncer de todo o mundo podem esperar um futuro brilhante graças ao impulso que está por trás deles. Após esses avanços, à medida que nos aproximamos de 2024, há uma sensação palpável de entusiasmo pela possibilidade de que um milagre médico esteja, ao virar da esquina, trazendo esperança e cura para milhões de pessoas com câncer. Mas as visões de Baba Vanga também alertavam sobre novas doenças e pandemias que poderiam surgir de repente, colocando problemas para os médicos e exigindo uma resposta mundial. Suas previsões neste âmbito mostram o quão importante é estar preparado e propor novas ideias em matéria de atenção à saúde. Também sugerem que o progresso médico desempenhará um papel importante na configuração do futuro da humanidade. As previsões anteriores de Baba Vanga sobre outros acontecimentos mundiais apoiam essas graves previsões. Para compreender a gravidade de suas ideias, tanto para o nosso presente quanto para o nosso futuro, vamos dar uma olhada em suas previsões passadas. Número 5. Precisão e interpretação das previsões passadas. As pessoas se interessam por Baba Vanga porque acreditam que suas previsões são precisas. Os acadêmicos e os seguidores da rainha estudaram atentamente seu passado, destacando tanto suas conquistas quanto seus defeitos. Muitos debatem se suas profecias foram exatas ou não. Os defensores da rainha dizem que ela acertou em suas previsões, enquanto que os detratores dizem que suas previsões eram demasiado gerais e abertas a diferentes interpretações. Uma análise de suas previsões revela um padrão. Ela é mais precisa quando prevê grandes mudanças políticas ou desastres naturais catastróficos, ambos com consequências de longo alcance e lembrados em contextos históricos. Por exemplo, ela previu com uma precisão surpreendente o naufrágio do submarino russo Kursk no ano 2000. Vinculando o nome Kursk diretamente com a água e a tragédia, vejamos do que se trata. Talvez se lembrem que em
Em 1980, o presidente da República, Baba Vanga, profetizou que um desastre de tal magnitude provocaria ondas de dor em todo o mundo e que a cidade de Kurs afundaria. Quando a tragédia atingiu perto de Kurs em agosto de 2000, seu aviso se tornou uma triste realidade. Um submarino nuclear que transportava 188 pessoas morreu ao precipitar-se no fundo do oceano, selando a profecia do fim do mundo e deixando o mundo imerso na dor pela tremenda perda. Parece incrível, eu sei, mas há mais profecias que se cumpriram. O terrível ataque de setembro também é uma profecia de Baba Vanga. Em uma declaração inquietantemente profética feita em 1989, Baba Vanga pronunciou as palavras horror, horror, prevendo um futuro sombrio para os irmãos americanos, que, segundo ela, cairiam após um ataque de pássaros de aço. Ela também descreveu uma cena em que os lobos uivariam em um arbusto e brotaria sangue inocente. Segundo seus devotos seguidores, essa metáfora inquietante representava os aviões sequestrados, que posteriormente desencadeariam uma catástrofe mundial. O uso da palavra Bush é especialmente digno de nota, já que pode ter sido uma referência a George W. Bush, o presidente na época, que lideraria a feroz resposta militar dos Estados Unidos aos ataques de 11 de setembro. Em meio a uma tragédia nacional, essa profecia ominosa se tornou realidade, lançando um manto de desespero sobre os Estados Unidos. Desde aquele momento fatídico, o gigante se recuperou e está de pé novamente. Tanto as afirmações audaciosas quanto os componentes temáticos das profecias de Baba Vanga têm cativado o mundo. Cada uma de suas previsões é única em sua abordagem e no impacto que terá no mundo. Entretanto, a profecia de Baba Vanga sobre o aumento das ameaças cibernéticas destaca-se entre suas muitas previsões devido à sua previsão e aplicabilidade à era digital moderna. Durante os primeiros dias da internet, muito antes de sua morte, em 1996, Baba Vanga previu de forma surpreendente um aumento nos ataques de hackers à infraestrutura crítica, o que representava uma grande ameaça para a segurança global. Ela estava preocupada que os cibercriminosos atacassem infraestrutura vital, como as redes elétricas e as estações de tratamento de água, o que aumentaria o perigo para a segurança nacional. Os acontecimentos recentes destacaram a fragilidade do nosso mundo interdependente, ecoando os graves avisos de Baba Vanga. Em particular, um conjunto de dados que contém informações confidenciais, incluindo números de segurança social e senhas, de aproximadamente 66 milhões de pessoas atuais e 654 milhões de pessoas em idade de trabalhar. Segundo a AT&T, que revelou um vazamento preocupante, foi descoberta na Dark Web informação sobre 1 milhão de antigos titulares de contas. Ainda não se sabe se os dados vieram da AT&T ou de um de seus fornecedores. Como resultado, a grande empresa de telecomunicações com sede em Dallas começou a informar os clientes afetados e iniciou uma investigação. Investigação exaustiva. Há outros incidentes como este. Está cada vez mais difícil proteger os ativos digitais nesta era de hiperconectividade, já que as principais empresas de tecnologia, como Apple, Meta e Diaz, revelaram importantes brechas de segurança cibernética nos últimos anos. O panorama de ameaças cibernéticas que Baba Vanga previu serve como um lembrete aleccionador da luta constante entre o desenvolvimento de novas tecnologias e a proteção da informação pessoal e da privacidade dos dados. A aterrorizante profecia de Baba Vanga sobre o surgimento de ameaças cibernéticas está de alguma forma relacionada com isso. Certamente, parece que sim. O âmbito pessoal não estava fora do alcance das visões proféticas de Baba Vanga. Ao que parece, ela previu o dia exato de sua própria morte. Em uma entrevista que concedeu em 1990, fez a inquietante previsão de que deixaria este mundo mortal em 11 de agosto de 1996.
Curiosamente, sua previsão se tornou realidade. Número 6. As profecias de Baba Vanga foram igualmente surpreendentes no âmbito político. A histórica eleição de Barack Obama confirmou sua famosa profecia de que um homem negro seria o 44º presidente dos Estados Unidos. Mas ela ensinou que este presidente seria o último dos Estados Unidos. Um comentário que provocou um debate e uma especulação constantes. Outros dizem que Baba Vanga previu que Donald Trump levaria a nação à decadência e aprofundaria as divisões entre os estados do Norte e do Sul, apesar de muitos esperarem que ele trouxesse uma mudança positiva. Essas previsões sobre personalidades políticas e o destino da nação, como todas as profecias de Baba Vanga, provocam uma variedade de reações. Entre elas, a curiosidade, a dúvida e a introspecção. Além disso, a situam na história como uma mística cujas visões perduraram até os dias de hoje. Agora vamos falar de outra previsão assustadora que se tornou realidade em 1969. Baba Vanga sussurrou uma terrível profecia sobre um primeiro-ministro, dizendo que o vestido destruiria. Sua visão aterrorizante de um vestido amarelo alaranjado e emanita entre a fumaça e o fogo se tornou realidade décadas depois de ter tido o sonho. A ex-primeira-ministra indiana, Indira Gandhi, guiou o país durante os turbulentos primeiros anos da década de 1980, que se destacaram por sua polêmica ordem de lançar um ataque militar ao Templo Dourado, o lugar mais sagrado do sikhismo. Como resultado, 2 dos guarda-costas Sikh de Indira Gandhi, Sadam Singh e Van Singh, acabaram brutalmente com sua vida em outubro de 1984. Considerado como um ataque de represália pelo que havia feito no Templo Dourado, o assassinato de Indira Gandhi coincidiu notavelmente com a visão de Baba Vanga. No dia de seu assassinato, Indira Gandhi usava um sari de cor açafrão que simbolizava a vestimenta amarelo-alaranjada que seria consumida pela fumaça e pelo fogo, simbolizando sua morte violenta. Outra história interessante e um tanto assustadora que envolve Baba Vanga é a de uma cantora e atriz da Iugoslávia que estava em turnê na Bulgária. Silvana Armenulik conheceu Baba Vanga em agosto de 1976. A mística cega sentou-se e olhou por uma janela de costas para Armenulik, sem dizer nada. Depois de muito tempo, Vanga finalmente falou: "Não quero falar com você. Agora não. Vá e volte dentro de 3 meses." Armenulik se virou para caminhar em direção à porta quando Baba Vanga terminou de esperar. "Na verdade, você não poderá vir. Vá embora. Se puder voltar em 3 meses, faça isso." Armenulik interpretou isso como uma confirmação de que morreria, e saiu da casa de Vanga chorando. Morreu em um acidente de carro junto com sua irmã 2 meses depois, em 10 de outubro de 1976. Baba Vanga também profetizou com décadas de antecedência que, em 2016, a Europa experimentaria uma mudança profunda que não existiria mais em sua forma atual. Em 23 de junho de 2016, essa previsão se aproximou inquietantemente da realidade, quando o Reino Unido realizou um referendo e votou a favor de sair da União Europeia. Essa decisão, comumente conhecida como Brexit, provocou uma comoção nas estruturas políticas e econômicas da Europa, alterando fundamentalmente seu quadro de unidade e cooperação. A previsão de Vanga de um acontecimento tão significativo só aumentou seu mistério e levou muitos a acreditar em sua extraordinária capacidade de previsão. Sua capacidade de prever um momento tão crítico e polêmico na história europeia destaca a natureza enigmática de suas profecias, atraindo a atenção tanto de crentes quanto de céticos. Sem dúvida, as profecias de Baba Vanga deram muito o que pensar tanto para os crentes quanto para os não crentes. E agora que começamos a segunda metade deste ano, vamos investigar outras profecias sinistras de Baba Vanga para 2024. A aterrorizante profecia de Baba Vanga para 2024.
A profecia de Baba Vanga para 2024 começou a se revelar e as implicações estão chocando o mundo. Como estão as coisas? Parece que a famosa mística estava terrivelmente certa quando previu uma série de fenômenos meteorológicos extremos e desastres naturais para este ano. Número 7. O planeta já enfrenta fenômenos climáticos extremos, sem precedentes, e a perspectiva do que o futuro pode reservar é aterrorizante quando suas previsões se tornarem realidade. E isso não é tudo. Os resultados recentes de um amplo estudo mostram que as profecias de Baba Vanga sobre fenômenos meteorológicos extremos e desastres naturais em 2024 estão começando a se tornar realidade. Segundo o estudo, a frequência das ondas de calor globais aumentou um impressionante 67%, e as temperaturas mais altas registradas durante essas ondas superaram os recordes estabelecidos há 40 anos. Além disso, as cúpulas de calor ampliaram consideravelmente sua extensão geográfica. Sabe-se que as ondas de calor globais duraram, em média 12 dias entre 2016 e 2020, o que é significativamente mais longo que os 8 dias que foram experimentados normalmente entre 1979 e 1983, segundo dados históricos. Essa exposição prolongada a temperaturas extremamente altas é coerente com as aterrorizantes profecias de Baba Vanga e destaca o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas. É preocupante que a Organização Meteorológica Mundial já tenha previsto que 2024 entrará para a história como um dos anos mais quentes de todos os tempos. Uma profecia inquietante feita por Baba Vanga foi que a órbita da Terra mudaria, o que, segundo ela, poderia desencadear uma reação em cadeia de desastres naturais catastróficos. O mundo está horrorizado por essas revelações, que também nos obrigam a considerar nossas políticas ambientais e as graves consequências de nossa gestão do planeta. O que virá depois de 2024? Baba Vanga previu uma mudança no poder global e na destreza tecnológica, que continuará muito além de nossa compreensão atual nos anos seguintes. Até 2024. Para 2043, previu que o governo islâmico terá se espalhado por toda a Europa. E, para 2076, o comunismo terá feito um retorno triunfal. Entre 2025 e 2028, previu que o problema da fome no mundo será resolvido. O mais intrigante é que, para 2304, antecipou que os humanos terão dominado a viagem no tempo. E que em 2341, poderíamos enfrentar desastres naturais provocados pelo homem, que poderiam tornar a Terra inabitável para as futuras gerações. Além dessas previsões intrigantes, as visões de Vanga também oferecem uma perspectiva de um futuro distante em que a humanidade alcançará a imortalidade, se assimilará aos extraterrestres e até estabelecerá comunicação com Deus. Segundo Baba Vanga, tudo isso acontecerá no ano 4302, mas todo começo tem que ter um fim. E se acreditarmos em Baba, o capítulo final